Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje temos um material super interessante aqui, uma coletânea de estudos do livro Aprendizagem e Comportamento Humano, organizado pela Tânia Grassi Martins do Vale. É um livro que, olha, cobre muita coisa. Muita coisa mesmo. Vai desde, sei lá, aprendizagem na terceira idade até desafios bem atuais, como educação inclusiva, dinâmicas de família. Exato, e tudo com um olhar muito forte da psicologia, da educação e principalmente da análise do comportamento, né? Isso, esse é o fio condutor. O livro junta pesquisas diversas que mostram como a gente aprende, como certos comportamentos aparecem, se mantêm ou mudam. Na escola, em casa, até no esporte ou em situações como obesidade infantil, deficiência auditiva, é um panorama bem amplo. E a nossa ideia aqui é justamente fuçar nesses estudos, sabe? Tirar alguns insights e umas descobertas que chamam a atenção, quase um convite para quem se interessar e ir atrás do livro mesmo, porque vale a pena. Com certeza. É denso, mas muito rico. Bom, então vamos começar. Que tal pela educação inclusiva? Os textos deixam bem claro que incluir não é só matricular o aluno, né? Tem toda uma complexidade aí. Nossa, nem fala. Não é mesmo. E um ponto que o livro ajuda muito a clarear e que na prática dá uma confusão danada é a diferença entre flexibilização e adaptação curricular. Parece a mesma coisa, mas não é. Explica um pouco melhor isso. Então, a flexibilização, ela beneficia todo mundo, tá? É tipo ajustar o jeito de ensinar, os materiais, o tempo, mas sem mudar o currículo em si. É um direito de todos os alunos. Agora, a adaptação Essa é diferente. de que ele acompanhe o currículo comum. Aí sim, precisa de um plano de ensino individualizado, o tal do PEI. Às vezes, em casos mais severos, até um currículo funcional, sabe? Que foca em habilidades para a vida diária. Aí mexe em objetivos, conteúdos, é outra coisa. Entendi. É uma distinção fundamental mesmo. E a legislação, como aquela resolução de São Paulo que o livro analisa, ela dá conta disso? Ela ajuda na prática? Olha, a resolução tem pontos positivos, sim. Ela fala da importância do trabalho conjunto do professor especialista com a equipe da escola, de ter profissionais habilitados. Isso é um avanço. Mas tem críticas também, pelo que entendi do material. Tem. O livro aponta, por exemplo, uma certa falta de clareza em como ligar essa visão nova de ensino com o que acontece lá na sala de recursos, sabe? No atendimento especializado. E também critica um foco muito grande na avaliação só do aluno, sem olhar direito para as condições de ensino que a escola oferece. Tipo, o que a escola está fazendo para incluir. Faz sentido. Ficar um buraco entre a lei e o dia a dia da escola, né? Exatamente. O livro mostra bem essa distância. E falando nesses desafios do dia a dia, o livro traz exemplos bem concretos. Tem um sobre alunos com síndrome de Asperger e como os professores se comunicam com eles. O que essa pesquisa mostrou? Essa pesquisa foi bem interessante. Ela analisou professoras do ensino comum e viu que elas usam, sim, vários recursos. A lousa, o livro, gestos, a fala, a escrita. O esperado, né? Sim, o esperado. Mas o ponto que a pesquisa levanta e que o livro detalha é que nem sempre esses recursos são usados da forma mais estratégica, digamos. Por exemplo, ter um livro cheio de figuras boas, mas na hora da aula, a figura não ser usada como um apoio visual real para aquele aluno que precisa. Ah, entendi. Então não é que falta o recurso, às vezes falta o como usar de forma direcionada. Isso. Falta talvez um preparo maior, uma capacitação mais focada e, como o estudo sugere, mais colaboração com a família, com outros profissionais. O livro bate bastante nessa tecla da necessidade de um olhar mais individualizado e de trabalho em equipe na inclusão. E outro desafio que o livro aborda, que é enorme, é a deficiência auditiva, especialmente para quem nasce surdo e recebe um implante coclear. Ouvir com o implante significa aprender a falar e entender automaticamente. Então, aqui a análise do comportamento, que é a base do livro, traz uma perspectiva, nossa, muito esclarecedora. Os estudos mostram que ouvir o comportamento receptivo e falar o expressivo são coisas funcionalmente independentes. Independentes? Como assim? Aprender uma coisa não garante que você aprenda a outra automaticamente.
O livro descreve pesquisas que usam um método chamado paradigma de relações de equivalência. É um pouco técnico, mas basicamente eles ensinam relações tipo: ouve a palavra bola, aponta para a figura da bola. Ouve bola, aponta para a palavra escrita bola. Ok, ensinaram essas duas relações. Isso. Aí eles testam se a criança, sem ninguém ensinar, consegue olhar para a figura da bola e apontar para a palavra escrita bola. Ou o contrário. E o que acontece? Não acontece. Ou demora? Demora muito ou às vezes nem emerge sozinho. As crianças aprendem o que foi ensinado direitinho, mas fazer essas novas conexões e, principalmente, nomear a figura corretamente, dizer bola quando veio a bola, isso custa vir sem um ensino específico para a nomeação. Caramba. Pois é. Testaram até ensinar a criança a imitar sons, o comportamento egóico, sabe? Repetir o que ouve. Isso parece ajudar um pouco na nomeação, mas não é mágico. A melhora vem com o tempo, com o ensino continuado e bem planejado. Quebra totalmente aquela ideia intuitiva de que é só ouvir que a fala vem, né? Impressionante como o livro desvenda essa complexidade. Bom, vamos mudar um pouco o foco, saindo das necessidades específicas e indo para um problema que tira o sono de muito professor e pai. Problemas de comportamento na sala de aula. O livro traz pesquisas sobre como isso impacta o desempenho, né? Traz sim. Tem um estudo que comparou alunos que os professores indicaram por ter problemas de comportamento com um grupo controle, que foi sorteado. Eles avaliaram antes e depois de uma intervenção com os professores. A intervenção era sobre como lidar melhor com esses comportamentos em sala. Usaram testes, imagino. Sim, usaram o teste de desempenho escolar, o TDE, e um questionário sobre problemas de comportamento. E aí, o curso para os professores adiantou? Então, é um sim, mas. Sim, porque a frequência de problemas de comportamento no grupo indicado diminuiu bastante depois da intervenção com os professores. A média deles caiu, chegou perto do limite considerado normal. E olha que interessante. O desempenho no TDE melhorou nos dois grupos. Ah, que bom! Então, qual é o mas? Mas é que, primeiro, mesmo melhorando, o grupo que tinha histórico de problemas continuou com desempenho geral no TDE mais baixo que o outro grupo. A diferença persistiu. E o mais preocupante, que o livro destaca bem, a maioria dos alunos dos dois grupos continuou com uma classificação considerada inferior no TDE para a série em que estavam. Peraí. Então, mexer no comportamento ajuda, melhora até a nota, mas não resolve um problema maior de rendimento baixo que parece afetar todo mundo ali naquela escola ou série? Exatamente. Levanta uma questão séria sobre o ensino de modo geral, né? E aí entra outra coisa que o livro menciona citando outras pesquisas. As expectativas dos professores. Isso. Aquela tendência, infelizmente comum, de culpar o aluno, culpar a família. E as expectativas negativas acabam meio que se confirmando. Vira um ciclo. O aluno dá problema, não aprende direito, aí dá mais problema, a autoestima vai lá para baixo, o comportamento acontece, dá mais suporte para o professor de forma contínua. Não é só um curso pontual. E falando em coisas básicas para aprender, o que a análise do comportamento diz sobre algo como prestar atenção? Parece tão simples, mas o livro dedica um capítulo para mostrar que não é bem assim. Não é mesmo. O livro mostra que nem dentro da própria análise do comportamento existe um consenso fechado sobre o que é atenção. É um debate interessante. Quais são as visões, assim, resumidamente? Bom, tem gente que vê a atenção só como o controle de estímulo, sabe? Tipo, a luz acende, você aperta o botão. A luz controlou sua resposta. Simples assim. Alguns até acham melhor nem usar a palavra atenção para não parecer coisa da mente. Mas isso explica pouco, né? Pois é, a crítica é essa. Não explica como você se vira para olhar para a luz, por exemplo. Aí tem uma outra visão que fala em resposta de observação. Seria uma ação tipo apertar uma tecla para poder ver o estímulo que interessa. Ajuda a entender melhor, mas ainda fica meio na superfície. E tem mais alguma? Tem uma terceira, que fala em atentar. Seria um passo anterior, meio que interno, de se direcionar para o estímulo certo. A gente não vê isso direto, mas infere pelo jeito que a pessoa aprende. Tipo a criança que demora para pegar uma tarefa, mas de repente começa a acertar tudo rápido. Parece que caiu a ficha,
ela começou a atentar para o que importava. Essa parece mais complexa. E a crítica é que pode acabar escorregando para explicações meio mentalistas se não tomar cuidado para definir bem o que é esse atentar em termos de comportamento. Mas o ponto principal que o livro traz, eu acho. Não é decorar as teorias, né? Não. É mostrar como até um conceito do dia a dia, como prestar atenção, é super complexo quando a gente vai analisar a fundo. O livro faz a gente pensar sobre o que a gente realmente quer dizer com isso e como isso se aprende. É um convite à análise crítica que percorre a obra toda. Muito bom. Agora, saindo da escola, entrando em casa. A relação pais e filhos, outro tema forte no livro. Como a análise aplicada do comportamento olha para isso, especialmente com adolescentes? O livro usa um conceito bem útil chamado Habilidades Sociais Educativas Parentais, ou HSEP. Basicamente, são as ferramentas que os pais usam para educar e se relacionar com os filhos, e como essas ferramentas funcionam ou não. Que tipo de ferramentas? São várias. O livro detalha bem, tem a comunicação, como conversar sobre o dia a dia, perguntar, mas de um jeito que não vire um interrogatório, sabe? Isso ajuda a monitorar, a estabelecer regras. Tem a expressão de sentimentos e o enfrentamento, como os pais expressam o que sentem, o bom e o ruim, como dão feedback, como lidam com discordâncias e, super importante, como demonstram afeto, elogio, carinho físico. A falta disso está ligada a problemas. E tem mais. Tem sim, o estabelecimento de limites, regras claras, ser consistente nas consequências, reforçar o que é bom, punir o problemático, mas com medida, cumprir promessas e até admitir os próprios erros. A monitoria, que é estar atento ao que o adolescente faz, onde vai, com quem anda, mas de forma positiva, não invasiva, e, fundamental, a concordância do casal sobre como educar. Se um pai fala uma coisa e a mãe fala outra... Complica tudo pro adolescente, né? Exato. Confunde, gera brecha. O livro mostra como essas habilidades parentais estão diretamente ligadas à prevenção ou ao surgimento de problemas de comportamento nos filhos. Práticas positivas protegem, negativas aumentam o risco. Faz todo sentido. E tem um estudo no livro sobre crianças pré-escolares que já tinham problemas. O que descobriram sobre as habilidades sociais delas? Elas não tinham. Então, aí que está a surpresa. Segundo as mães e as professoras, usando um questionário específico, essas crianças tinham médias altas na maioria das habilidades. Eram consideradas boas em cooperar, fazer amigos, brincar junto. Nossa! Que curioso! Onde estava a dificuldade, então? A dificuldade maior aparecia numa categoria chamada expressão de sentimentos e enfrentamento, principalmente na visão das mães. Coisas como expressar o que querem de forma adequada, negociar, lidar com crítica, expressar raiva ou frustração sem explodir, parecia ser o ponto fraco delas. Isso é muito interessante, porque mostra que elas têm um repertório bom em várias áreas, né? Não é que não têm habilidades sociais. A intervenção pode ser mais focada. Exatamente. Mostra que tem uma base ali para trabalhar e reforça a necessidade de ensinar essas habilidades específicas de lidar com emoções e conflitos. É uma visão mais construtiva, que foca no que pode ser ensinado, um tom bem presente no livro. E por falar em ensinar e intervir, o livro também analisa o papel do terapeuta. Tem um capítulo sobre um programa de treino para mães, né? O que o terapeuta fazia que parecia funcionar bem? Isso, analisaram gravações das sessões. As ações mais frequentes da terapeuta foram: primeiro, aprovação. Elogiar as mães, concordar com o que elas diziam de positivo. Isso cria um clima bom, não punitivo e reforça os comportamentos que o programa quer ensinar. Faz sentido para a pessoa se sentir à vontade. Exato. Depois, recomendação. Dar sugestões, orientações claras sobre as habilidades, esperado num programa de treino. E também solicitação de relato. Pedir para as mães contarem suas experiências, como foi tentar aplicar aquilo em casa. Isso ajuda a entender a realidade delas e faz o grupo trocar ideias. E notaram alguma relação entre o que a terapeuta fazia e o que as mães falavam ou aprendiam? Sim, fizeram umas análises de correlação. Por exemplo, quando a terapeuta dava mais informação,
As mães tendiam a estabelecer mais relações de causa e efeito sobre o comportamento dos filhos. Quando a terapeuta fazia uma interpretação, ajudando a entender o porquê de algo, as mães tendiam a concordar mais. Sugere que certas falas do terapeuta facilitam a mudança de perspectiva das mães. É esse nível de detalhe na análise dos processos que o livro traz. Extremo da vida. Tem um estudo sobre as universidades abertas à terceira idade, as UNATs. Quem são esses alunos? Essa pesquisa traçou um perfil bem legal de uma UNAT no interior de São Paulo. Primeiro, a maioria esmagadora, mulheres, tipo 80%. E um dado que chama atenção: quase 40% dos alunos tinham menos de 60 anos. Menos de 60? Mas não é para terceira idade? Pois é, sugere que o programa atrai muita gente logo depois de se aposentar, ali entre 50 e poucos e 65. Os homens tendem a entrar um pouco mais tarde, talvez pela diferença na idade de aposentadoria mesmo. A maioria é casada, mas tem mais viúvas do que viúvos. E financeiramente? As mulheres, em geral, tinham renda um pouco mais baixa, entre 2 e 6 salários mínimos. Os homens, rendimentos maiores. E muitos, quase 70%, eram aposentados, com bastante ex-professor na turma. Interessante esse perfil. E o que eles buscam ali? O que a UNAT oferece para eles? Olha, as maiores motivações e o que eles mais valorizaram foram ocupar o tempo livre, mas de um jeito prazeroso, com objetivos, sabe? Não só passar o tempo. A busca por conhecimento, aprender coisas novas e o contato social, fazer amigos, conversar. E isso impactou o bem-estar deles. Impactou bastante. Eles relataram que frequentar a UNAT melhorou a atitude deles em relação a jovens e a outros idosos, melhorou as relações na família e a autoimagem. Sentiam-se mais confiantes, mais aceitos, mais respeitados. Só a expectativa para o futuro distante que não mudou tanto. Talvez porque o foco do programa seja mais no presente. Mas mostra como aprender, socializar, se manter ativo é vital em qualquer fase, né? O livro realmente abrange o ciclo da vida. Totalmente. E para fechar esse nosso percurso pelos estudos do livro, tem um tema bem atual e importante: obesidade infantil e bullying. O livro relata uma intervenção sobre isso, né? Sim, um programa chamado PASEP, feito com crianças de 7 a 10 anos com excesso de peso. A gente sabe que a obesidade infantil hoje é um problemão e muitas vezes vem junto com o sofrimento emocional, baixa autoestima e o bullying na escola. Muito triste. E como foi esse programa? Teve umas 9 sessões com as crianças e uma com os pais. Trabalharam várias frentes. Nutrição, claro, hábitos alimentares, mas também imagem corporal, como expressar sentimentos. E o que eu achei muito legal, ensinar habilidades sociais para lidar com o bullying. E também atividade física, claro. E funcionou? Deu resultado. Deu resultados muito positivos. O foco principal nem era tanto a perda de peso em si na cidade. Só manter o peso enquanto cresce já é ótimo. Mas o impacto social e emocional foi grande. Todas as crianças relataram que a convivência com os colegas melhorou, metade delas disse que não sofria mais bullying. Nossa, que maravilha. E aprenderam estratégias, tipo usar o diálogo, conversar, em vez de partir para a briga quando alguém mexia com elas. A autoestima também melhorou. Muitas passaram a se achar mais bonitas, mais capazes. A frequência no programa foi alta, o que mostra que elas gostaram. Que resultado animador. Mostra que dá para intervir de forma eficaz, olhando para o bem-estar da criança como um todo, né? Não só para o peso na balança. Exatamente. O estudo conclui falando da importância de intervenções assim, que envolvam vários profissionais, a família, a escola e que sejam de longo prazo. Uau, que viagem fizemos por esse livro, hein? Realmente foi uma exploração intensa. A gente passou por idosos redescobrindo o prazer de aprender, por crianças enfrentando desafios como obesidade e bullying, mergulhou na complexidade da inclusão escolar, nas dinâmicas familiares. Essa coletânea, Aprendizagem e Comportamento Humano, é um prato cheio, cobre um espectro muito amplo da vida. Cobre mesmo. E o que une tudo isso, como a gente viu, é essa aplicação rigorosa dos princípios da análise do comportamento para entender problemas bem práticos e pensar em como intervir. A importância de olhar para a função do comportamento, para as contingências, ou seja, como o ambiente, as consequências moldam o que a gente faz, e a necessidade de ensinar habilidades, né?
seja para os pais, para os professores, para os terapeutas ou para as próprias pessoas. Fica muito nítido o papel crucial do ambiente social, familiar, escolar na nossa aprendizagem, no nosso comportamento. E que entender essas interações é a chave para a gente conseguir promover mudanças positivas. Sim. Talvez o grande ponto seja esse. Quando a gente entende melhor essas relações, essas contingências que nos cercam, a gente ganha mais ferramentas. Ferramentas para navegar nossa própria vida e para ajudar a construir contextos melhores para todo mundo. Ler esse livro é quase ganhar um óculos novo para enxergar o mundo, sabe? É uma ótima metáfora. E uma reflexão final que fica desses textos todos é sobre a própria natureza da aprendizagem e do comportamento. Eles não são vistos como algo estático dentro da gente, mas como processos dinâmicos que estão sempre sendo moldados na interação com o mundo. Uma dança constante com o ambiente. Exato. E isso nos leva a perguntar, né? Até que ponto a gente está consciente das contingências, dessas pequenas interações, regras, consequências que estão moldando as nossas próprias ações, os nossos aprendizados no dia a dia? Excelente pergunta para a gente levar para casa e continuar pensando. Como a gente pode usar esse tipo de conhecimento, que livros como esse aprofundam, para construir futuros que a gente realmente deseja? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido um bom aperitivo para a riqueza que o livro oferece. Deu para sentir um gostinho da profundidade e da relevância dos estudos ali reunidos. Obrigada por nos acompanhar nesta exploração detalhada.